Olá, o assunto do vídeo de hoje é o Feng Shui para empresas. Muita gente pensa que o Feng Shui é utilizado só para residências, mas esse é um grande engano. No mundo todo, o Feng Shui é utilizado por empresas de diferentes segmentos de mercado. Grandes empresas utilizam o Feng Shui, grandes bancos, grandes construtoras, grandes escritórios de advocacia, clínicas utilizam o Feng Shui para melhorar a energia dos ambientes e proporcionar para as pessoas que trabalham nessas empresas um ambiente mais agradável e mais harmonioso. É importante entender que o Feng Shui é um conjunto de técnicas e todas essas técnicas buscam equilibrar a energia dos ambientes. Por isso que a gente diz também que o Feng Shui é uma terapia de ambientes. Você trata o ambiente naquilo que ele precisa ser tratado. Por isso são diferentes técnicas, porque uma técnica só não é capaz de equilibrar todos os problemas que a gente encontra nos diferentes ambientes. Bom, o Feng Shui ele deveria ser usado muito mais como preventivo do que como uma solução. Normalmente, as pessoas buscam um consultor de Feng Shui quando já tem um problema, enquanto deveriam buscar antes do problema acontecer. Por exemplo, você está procurando uma sala para instalar a sua empresa. Antes de alugar a sala ou antes de comprar a sala, o ideal seria procurar um consultor de Feng Shui para que ele avalie, as possibilidades, as opções de sala que você já escolheu, que ele avalie as plantas baixas dessas salas para entender se tem ou não alguma questão que possa gerar algo negativo para sua empresa. Algo negativo que faça com que você perca dinheiro, que faça com que os fornecedores não te atendam corretamente, com que os clientes cheguem com muita dificuldade ou nem cheguem, problemas como discussões ou atritos entre as pessoas da equipe. São várias situações que a gente analisa numa planta baixa de uma empresa para entender o que é que pode acontecer de errado se a empresa se mudar para um determinado local. Ou então você já tem a sua empresa instalada, não importa quanto tempo, e você já percebeu que alguns problemas são recorrentes. Então, numa situação como essa, um consultor de Feng Shui também consegue avaliar o imóvel, avaliar a planta e entender o que é que está acontecendo ali, para poder propor as soluções, as melhores correções que a gente chama, para solucionar o problema pelo qual você está passando, sua empresa está passando. Bom, o que é que a gente busca, O que é que as empresas buscam quando procuram o Feng Shui, quando usam, aplicam as técnicas do Feng Shui? Primeiro, ambientes mais equilibrados, mais harmoniosos e que tragam bem-estar para as pessoas que passam muitas horas do dia naquele local. Segundo, equipes mais focadas, concentradas, equipes mais dedicadas, porque existe uma série de questões que tiram o foco, que fazem com que as pessoas fiquem dispersas. Então, os consultores de Feng Shui avaliam essas questões e eliminam e corrigem essas questões, buscando promover uma situação que gere mais foco nos funcionários, mais sabedoria, gerando mais relacionamentos, melhores relacionamentos. Por quê? Porque um bom relacionamento, não importa se entre duas pessoas ou entre as pessoas de equipe, você precisa de sabedoria. Sem sabedoria não existe um bom relacionamento. As pessoas precisam saber a hora de ficar quieta, precisam saber que tom de voz usar, precisam saber quando falar, enfim, e uma série de outras questões que só com sabedoria você consegue fazer. Então, muitas vezes, a empresa não tem o guarda-sabedoria, não tem essa energia, ou tem alguma coisa errada nessa área. Tem um depósito com um monte de coisa amontoada, então precisa entender o que acontece no guarda-sabedoria e o que precisa ser corrigido para que você consiga com isso corrigir os problemas de relacionamento
das pessoas que trabalham na empresa. Mais criatividade, boas ideias e soluções para os desafios que fazem parte do negócio. Existe no Feng Shui, no Bagua, uma área da empresa especializada, focada, que vibra na energia da criatividade. Então, eu preciso entender o que acontece nesse local, da sala comercial, ou do prédio comercial, ou da loja, não importa que tipo de negócio seja, o que acontece nessa área da planta do imóvel que pode estar gerando essa falta de criatividade na equipe. Menos estresse, ansiedade e angústia, Isso é o básico que a gente busca com o Feng Shui, ter mais equilíbrio para reduzir nível de estresse, nível de ansiedade. Mas, em geral, quando um consultor é procurado, um consultor de Feng Shui, é porque as empresas já estão passando por alguma dificuldade. Então, assim, se eu posso dar uma dica, se você está procurando ou vai mudar a empresa de local, vai mudar de imóvel, está procurando um imóvel comercial para comprar, consulte um consultor de Feng Shui antes de tomar a decisão, porque com isso você vai evitar uma série de problemas. Você já vai corrigir o problema na raiz, antes que ele aconteça. Algumas questões que devem ser analisadas numa empresa e que podem fazer muita diferença na qualidade da energia do local. São regras básicas. Não precisa nem fazer uma consultoria, não precisa nem avaliar a planta do imóvel para saber que essas questões que eu vou falar agora são necessárias para que as pessoas se sintam bem e a energia seja melhor. Primeiro, tamanho e abertura da porta de entrada. Você chega numa empresa, a primeira coisa que você vê é a porta. Não importa se é uma casa ou se é um conjunto comercial, a primeira coisa que você vai ver é uma porta. O ideal é que ela seja maior que todas as outras portas da empresa e que ela abra sempre para dentro. Muitas vezes você vê portas abrindo para fora. Isso não é muito bom. Por quê? Porque quando abre para fora, você está empurrando a pessoa para trás para abrir a porta. Da mesma forma que você está empurrando a energia Qi, que é a energia positiva e que você precisa ter em abundância num imóvel comercial. Quando a porta abre para dentro, você está recepcionando melhor as pessoas e também a energia Qi. Ela está sendo convidada a entrar. Segunda questão, a recepção. Ela tem que ser proporcional ao tamanho da empresa. Existem empresas que têm um andar inteiro e tem uma micro recepção, ou uma recepção enorme e depois que passa da recepção você tem só uma sala pequena. Então, ela tem que ser proporcional ao tamanho da empresa, tem que ser ampla, organizada, ela tem que ter tudo em ordem e bem decorada. O cliente, quando chega na sua recepção, ele tem que se sentir bem recebido, tem que ter um lugar para ele esperar, tem que ter alguma coisa para ele ler, tem que ter um café para ser servido, ele precisa ser bem recebido. O ideal é que tenha plantas para que seja um local mais agradável, bem iluminado. Então, são vários detalhes que você tem que olhar numa recepção. A posição da recepcionista, ela nunca deve ser de frente para a porta. Ela tem que beneficiar o cliente, então ele tem que chegar e ele tem que rapidamente localizar a recepcionista. Ela tem que estar numa posição de comando, então ela tem que ter visão da porta, mas ela não deve ficar em frente à porta. Por quê? Como eu falei, quando você abre a porta, as pessoas entram e a energia também entra. Então, quando ela fica em frente à porta, ela fica recebendo um fluxo de energia constante o dia inteiro, durante todo o tempo em que ela fica ali. E isso desgasta a pessoa, vai minando a energia da pessoa que fica na recepção. Então, a pessoa não deve ficar em frente à porta. E você também pode, nesse ambiente, pôr um filtro de energia ou uma peça energizadora. Você pode pôr uma drusa de cristal bem grande, que fica bem bonito. Você pode pôr um orgonite, que é um filtro de energia,
Para quê? Para deixar a energia desse ambiente da recepção sempre equilibrado. Assim, a recepcionista vai se sentir bem e as pessoas que chegarem na recepção também vão se sentir bem. A posição dos gestores da empresa. Essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque o gestor tem que ocupar uma posição que seja favorável aos negócios da empresa. Primeiro, ele tem que estar sempre em posição de comando. O que é posição de comando? É a mesma da recepcionista. Você tem que ver quem entra na sala, não pode ficar de costas para a porta e nem em frente à porta. Aqui do lado tem várias posições de mesa. A primeira linha, a porta está do lado direito, então a porta está aqui do lado direito e a pessoa pode ficar de costas para a parede com visão da porta, nesse cantinho com visão da porta ou no canto com a visão da porta. Do lado esquerdo a mesma coisa, só que está invertido. Com a porta centralizada, você tem que jogar a mesa para a direita ou para a esquerda. E aqui também a porta centralizada com outras posições possíveis para a mesa. Em nenhuma dessas opções a mesa está em frente à porta. Por quê? Porque a pessoa é atingida por um excesso de energia durante todo o tempo em que fica sentada ali. Uma coisa que é muito ruim é ficar de costas para a janela, porque quando você tem um buraco nas costas, você acaba tendo sensação de insegurança. Então, quando tiver uma janela na sala, o ideal é que tenha, né, para entrar luz natural, não ficar de costas para a janela. Você pode ficar de lado, que nem eu tô aqui do meu lado direito tem uma janela bem grande, então eu tô de lado para a janela. E não estou de costas para a porta, nas minhas costas não tem porta, minha porta está ali na frente, então eu enxergo quem entra e não estou de costas para uma janela. As posições de costas para a porta também geram sensação de insegurança e provocam situações negativas, como ser colocado de lado em decisões importantes da empresa. Então, se você tem 2, 3 sócios, e um deles fica sentado de costas para a porta ou de costas para a janela, esse sócio, em geral, ele é colocado de lado quando tem que resolver algum problema sério da empresa. Os outros sócios acabam meio que resolvendo por ele. Então, não é uma posição favorável e deve ser mudada de qualquer jeito. Os guás mais indicados para os gestores da empresa se posicionarem são os guás da linha de fogo, que são da linha superior do baguá, que são os guás da prosperidade e riqueza, fama, reputação, reconhecimento ou sucesso e relacionamento, que está ligado aos clientes. Em geral, esses 3 guás, eles são os mais afastados da recepção. A recepção, em geral, fica na linha de baixo do baguá. A posição dos colaboradores, dos funcionários. Sempre que possível, evitar posição de frente para a parede. A gente vê muito isso hoje em dia. As empresas têm um janelão e encostam, fazem aquela bancada bem grande, comprida na parede e coloca todo mundo virado para a parede e muitas vezes nem janela tem. A pessoa fica literalmente virada para a parede. Isso é muito ruim porque isso bloqueia a criatividade, causa bloqueio mental. A pessoa fica olhando o dia inteiro para a parede como se tivesse um muro bloqueando as ideias, a criatividade. Ela não consegue dar sugestões, ela não consegue desenvolver um planejamento de uma maneira que seja melhor. Então, ficar olhando para a parede é péssimo, é muito ruim. De costas para a porta também é muito ruim, pelo motivo que eu já disse, né? Gera insegurança, parece que você vai ser sempre surpreendido, você não consegue ver quem está chegando pelas suas costas. E no final de corredores, eu já encontrei situações em que você tem um corredor longo e em frente ao corredor tem uma pessoa sentada. Essa pessoa, ela recebe um impacto violento de energia,
ela vai se sentir muito mal. Eu até brinco, se você quer demitir alguém, mas não quer demitir, quer que ela peça demissão, coloca ela sentada no final de um corredor, porque é muito ruim ficar sentada nesse lugar, a pessoa vai sentir uma necessidade enorme de sair dali. Bom, e de acordo com o Feng Shui, existem posições mais indicadas para cada tipo de atividade profissional. Então, precisa ver se a pessoa é mais de planejamento, se a pessoa é mais de financeiro, RH, qual é a posição da pessoa, qual é a função da pessoa para conseguir distribuir de uma forma mais coerente com a energia de cada área do imóvel. Uma outra coisa que é ruim são quinas apontando para as pessoas, que nem dá para ver nessa imagem aqui do lado. Tem duas pessoas, uma pessoa que senta aqui, a pessoa senta aqui e aqui tem duas cadeiras e você tem uma quina aqui que aponta para esse local. Então a pessoa que fica aqui, ela recebe o impacto da energia da quina o tempo inteiro. O que acontece? Esse lado da parede gera uma quantidade de energia. Esse outro lado aqui gera uma outra. O encontro dessas duas concentra a energia aqui que sai pela quina e impacta o que está na frente dela. Então, tanto em casa quanto em empresa, ficar sentado ou deitado em frente à quina é muito ruim. Se você tem pessoas sentadas nessa posição na sua empresa, o ideal é mudar de lugar. Põe um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, um pouco mais para o lado, mas sai de frente da quina. A pessoa vai ficar irritada, vai ficar esgotada, vai ficar cansada e pode até, no decorrer do tempo, acabar gerando alguma doença. Um outro item são bloqueadores de energia. O que é um bloqueador de energia? É aquilo que impede o Qi de fluir, de passar livremente. Então, um exemplo simples. Aqui você tem, deixa eu ver aqui. Aqui você tem uma porta, aqui em cima. O que é que você tem logo em frente à porta? Uma parede. Essa parede é um bloqueador de energia. Por quê? Porque a energia vital, a energia que deveria nutrir esse ambiente, ela entra pela porta e tem uma parede. Ela não consegue entrar e fluir por todo o ambiente de maneira livre, de maneira suave. Então aqui precisaria fazer uma correção de Feng Shui para que essa energia entre com mais força e nutra esse ambiente todo. Então, um bloqueador de energia é tudo aquilo que impede a passagem da energia. Móveis posicionados de maneira errada causam muito bloqueio de energia. Vasos muito grandes colocados no local errado. Às vezes a pessoa põe um vaso enorme na empresa, o vaso é lindo, mas ele está num local que bloqueia a passagem de energia. Então precisa verificar como é que está fluindo a energia e uma boa forma de fazer isso é você mesmo ir andando e vendo se você consegue passar livremente por todos os locais da empresa. Que se você conseguir passar, significa que o Qi também está passando. Essas são algumas questões que a gente verifica numa consultoria de Feng Shui. São muitas outras, é muita coisa. Quando a gente faz uma consultoria de Feng Shui empresarial, tem que olhar todos os detalhes com muito critério, tem que anotar muita coisa. É mais trabalhoso ainda do que fazer o Feng Shui de uma casa. Então a gente precisa observar as pessoas, por isso que tem um olho aqui, ó, nessa imagem, precisa observar os movimentos, os caminhos, precisa entender como é que as pessoas se deslocam, se elas precisam desviar de alguma coisa ou não, as posições das mesas, as cores que são utilizadas nas empresas, nas paredes, nos móveis, como é que está em cima da mesa dos funcionários, como é que é o uniforme, é muita coisa, onde está aplicado o logotipo, qual é o tamanho das salas, a quantidade de pessoas que ocupam o espaço,
É muita coisa que tem que ser vista. Também tem um entorno, quem são seus vizinhos de andar, ou quem são seus vizinhos de prédio, se for um comércio, como são as lojas vizinhas, como é a rua. Precisa avaliar tudo isso para a gente conseguir entender o que precisa ser corrigido, o que está ok e também analisar o que é que está acontecendo na empresa, se tem alguma dificuldade, algum problema, algum profissional está enfrentando algum problema dentro da empresa para entender onde é que a gente pode mexer, que tipo de movimento a gente pode fazer para melhorar a situação. Bom, como o Feng Shui avalia tanto o entorno quanto o imóvel, a gente acaba numa consultoria encontrando quais são as soluções que a gente precisa aplicar para que a empresa alcance o objetivo dela. Porque cada empresa tem um objetivo, muitas vezes o objetivo é de vendas, às vezes o objetivo é de conquista de clientes, às vezes o objetivo é de melhorar a equipe. Então, dependendo do objetivo e dependendo do problema que a empresa tá vivendo, a gente vai aplicar uma determinada correção. Então, foi só uma ideia que eu passei aqui nesse vídeo de como funciona o Feng Shui para empresas. E eu recomendo fortemente que, se você tem alguma empresa, se você está passando por alguma questão na empresa, consulte um consultor de Feng Shui, porque muitas vezes o problema nem é tão complicado. Às vezes é um pequeno movimento que você tem que fazer dentro do ambiente de trabalho para mudar a energia, para movimentar essa energia e fazer as coisas irem para frente. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.